Então, a pessoa era casada no regime de separação obrigatória de bens, e aqui ela está falando que houve, né, um bem subrogado da companheira no regime de separação obrigatória de bens. Qual que é o ponto da separação obrigatória de bens, né? Que a gente tem que entender subrogação. Quando eu tenho separação obrigatória de bens, o ponto-chave é você entender que essa dona Maria, ela era casada com o João no regime da separação obrigatória de bens. Isso significa que o que tiver no nome da dona Maria é só da dona Maria. O que tiver no nome do seu João é só do seu João. Se eu tenho um bem, né, que a dona Maria recebeu por força de herança, que vai ser um patrimônio particular dela, e ele está subrogado ou independente de estar subrogado ou não, na separação obrigatória, o que é de um, o que é do outro é do outro. Qual que é o ponto-chave? Você entender a questão da súmula 377. Porque a súmula 377, ela traz, né, que pode existir meia-ação no regime de separação obrigatória de bens. Só que a gente tem um informativo, se não me engano, é o 610 do STJ, depois tem que confirmar se é esse número mesmo, tá, gente? Que ele fala que esses bens, né, comuns na separação obrigatória de bens, não é igual lá na separação, não é igual à comunhão parcial de bens. Porque na comunhão parcial, qualquer bem que eu comprar depois do casamento vai ser presumidamente do cônjuge também, né? Existe a comunhão de bens. Na separação obrigatória, não se presume que o que foi comprado após o casamento vai ser do outro cônjuge. E é exatamente por isso que, para comprovar que um bem na separação obrigatória de bens é comum, você vai ter que comprovar o esforço comum. Entende? Ah, como é que você consegue comprovar o esforço comum? Extratos bancários, às vezes aquele bem, né, foi comprado com direito daquele cônjuge, aí eu tenho a transferência que foi feita, que mostra, ó, saiu da conta do cônjuge tal, ele também é dono disso aqui. A gente tem aquela questão, né, do cônjuge que às vezes está dentro de casa, que abriu mão do trabalho para cuidar dos filhos, e aí ele consegue comprovar, lembrando que não é tão simples assim, tá? Comprovar isso daqui, é uma ação um pouco difícil essa de comprovar bem comum. Aí ele consegue comprovar que ele abriu mão da carreira para cuidar dos filhos, e aí comprova o esforço comum nesse sentido, de que ele abriu mão daquilo lá para o outro cônjuge conseguir trabalhar e ganhar dinheiro, construir os bens.